E aí galera do Me Salva, continuando nosso curso de circuitos, a gente vai falar um pouquinho sobre o divisor de corrente hoje. Ele é bem parecido com o divisor de tensão que a gente viu na última aula. Olha aqui, a gente tem um circuito, dessa vez composto por uma fonte de corrente, dois resistores em paralelo, não em série como da outra vez. E nosso objetivo agora é calcular quais são essas correntes aqui, I1 e I2. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos olhar aqui nosso circuitinho equivalente. A gente vai ter um resistor equivalente, dessa vez paralelo. Como é que a gente vai calcular? A gente já viu nas últimas aulas que esse resistor equivalente pode ser calculado como 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O inverso disso aqui, dá menos 1, portanto. Voltando aqui para o nosso circuito, o que a gente vai fazer? A gente tem que calcular qual é a tensão sobre esses resistores, que é a mesma. Como é que a gente vai fazer isso? Lei de Ohm. A tensão nos resistores vai ser o resistor equivalente vezes a corrente I, que é fornecida pela fonte de corrente. Agora, se a gente sabe a tensão e a gente sabe a resistência, a gente pode calcular essa corrente I1 aqui. Vamos lá, ó. I1 vai ser igual a V sobre R1. Substituindo o V por essa expressão aqui de cima, a gente vai ficar com I vezes o R equivalente sobre o R1. Essa fórmula aqui, ela é bem parecida com aquela fórmula do divisor de tensão que a gente viu na última aula. Olha aqui, a gente tem a corrente fornecida pela fonte, lá a gente tinha a tensão fornecida pela fonte. Lá a gente tinha R1 sobre R equivalente, aqui é o contrário, a gente tem R equivalente sobre R1. Porque, se tu lembrar lá das aulas de associação de resistores, tu sabe que o resistor equivalente é sempre menor que o R1 e menor que o R2 também. Então, para isso aqui ser uma ponderação, da mesma maneira que a gente viu na última aula, o R1 tem que ser maior que o resistor equivalente. E aí a gente já tem a nossa fórmula para o divisor de corrente, bem simples. Estendendo isso aqui para aquele caso com vários resistores, o que vai acontecer? A gente tem os resistores R1, R2 até o Rn. Vamos supor que a gente tem aqui no meio um resistor Rx, por onde passa uma corrente Ix. Resistor Rx aqui, ó. Como é que a gente vai calcular essa corrente X? Vai ser a nossa formulazinha ali do divisor de corrente. Vai ser a corrente aplicada pela fonte vezes a resistência equivalente sobre o Rx. E dessa maneira aqui, a gente vai poder analisar os nossos circuitos. A gente pode calcular a corrente em cada um dos resistores sem calcular propriamente a tensão sobre eles, se não for isso que está interessando para nós. Olha só, umas últimas observações que a gente pode fazer aqui, ó. Se todos os resistores forem iguais e forem iguais a um valor R, o que acontece com a nossa resistência equivalente? A gente já viu que quando todos os resistores são iguais, a resistência equivalente vai ser o R dividido pelo N, que é o número de resistores. Substituindo na nossa formulazinha do divisor de tensão, a corrente em cada um dos resistores e I vai ser o que? A corrente aplicada pela fonte, vezes a resistência equivalente, que é R, sobre N, isso tudo sobre R, o que vai nos dar I sobre N, da mesma maneira que aconteceu lá no divisor de tensão. O que isso quer dizer? Que a corrente em cada um dos resistores não depende propriamente do valor dos resistores, mas sim de se eles são iguais ou não, se existe alguma diferença entre eles. E a corrente em cada um deles vai ser igual, dividida pelo número de resistores. Última observação que a gente pode fazer aqui, se a gente tem o Rx muito maior que o resistor equivalente, o que acontece? A corrente no Rx vai ser I, R equivalente sobre Rx. Levando em conta essa preposição aqui, essa nossa fração vai ficar muito pequena, do mesmo jeito vai ficar Ix, de maneira que a gente pode desprezar o resistor X frente aos outros resistores do circuito, da mesma maneira que a gente fez lá no divisor de tensão. Só que no divisor de tensão a gente fez quando o Rx era muito menor que o resistor equivalente. E essas são algumas coisas que tu tem que notar na análise, perceber qual é a diferença entre o divisor de tensão e corrente, e assim tu vai poder simplificar o circuito bastante. É isso aí, até a próxima.